Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas percepções de Gênesis, no capítulo de número 47. E diz assim o texto: Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tens, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó aos seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou o Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faze habitar seu pai e seus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Então, aí aqui Faraó já falou: se José é um homem abençoado, então eu quero também que os seus irmãos, que são fortes e valentes, pastoreiem e cuidem do meu gado. Quando você está próximo, já falei isso em outros vídeos várias vezes, mas quando você está próximo de uma pessoa como José, que vive debaixo da vontade de Deus, você também vai receber bênçãos do Senhor. Bênçãos através da pessoa que você está do lado. Do lado mesmo, ao lado, junto. Né? Não é do lado fisicamente, mas é ao lado mesmo daquela pessoa. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Então disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: Nossa, gente, tem um mosquito. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos de vida de meus pais nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. Olha isso, gente. Olha que coisa tremenda. Faraó, eles todos se achavam que eram o próprio Deus na terra. Eles eram o próprio Deus na terra. Eles acreditavam que eles eram a reencarnação de algum Deus. De modo que as pessoas morriam de medo de se apresentar a Faraó. E praticamente elas só se apresentavam a Faraó quando era estritamente necessário ou quando elas eram convocadas. E assim era com reis também. Mas no caso do Faraó, é porque Faraó se achava o próprio Deus na terra. E aqui você vê uma cena de que Faraó, aqui pelo que nós lemos, esse mosquito tá me incomodando, Deus amado. Desculpa, viu, gente? Mas o mosquito insiste aqui. Mas a cena crucial aqui é que Faraó recebe a bênção de Jacó. E pelo que eu vejo aqui nas entrelinhas do texto, é que provavelmente Jacó tem abençoado o Faraó por pedido de Faraó. Faraó pediu para que Jacó o abençoasse, porque provavelmente ele deve ter pensado assim, gente, é minhas percepções, tá? Meu Deus. Provavelmente ele deve ter pensado assim: se José é abençoado, imagine o pai. Então, eu quero que o pai de Jacó me abençoe, para que eu tenha uma porção desta bênção. E Jacó, claro, abençoa a Faraó. Só um minuto, gente. Meu Deus. Que absurdo. Tava até agora esse mosquito. Aí, você vê, quando a pessoa, ela
ela vê aquela bênção e ela quer, porque aquilo é tão nítido, é tão forte, é tão poderoso que ela quer ser abençoada também. E foi isso que Jacó fez na vida de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, na melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão o seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E era gente, hein? Era gente. Porque a gente pensa assim só nas pessoas, mas a gente tem que pensar que havia o gado. E Jacó era poderoso em gado também. Então, o gado deveria ser alimentado, gente. Não é fácil alimentar o tanto de gado que esse pessoal tinha. Era o dia inteiro comida para esse gado. Eu penso, e é verdadeiro, que se gastava mais em alimentação com gado do que propriamente com as pessoas. Porque o número de gado que ele tinha era muito maior do que o número da família dele. Né? Porque o gado, na verdade, era a moeda da época. Né? Era o dinheirinho, era o capital que eles tinham para negociação. Então, obviamente, o número de gado era muito maior do que o número de pessoas. Então, imagine o gasto, o quanto que esses animais não comiam, o quanto que esses animais não bebiam. Mas eles eram importantes para a prosperidade da família, para a família poder negociar, para a família poder viver. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, da maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. E acabando, pois, o dinheiro da terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão para que morreremos da tua presença. Por que morreremos na tua presença? Por quanto dinheiro nos falta. Obviamente. Apesar que eu falei do gado que era capital, mas também tinha já na época o ouro e a prata, né, as joias, as pedras. Mas o gado também era moeda de negócio. E disse José: dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Não é isso? Tá vendo? E então trouxeram o seu gado a José. E José disse-lhes: pão em troca de cavalos e das ovelhas e das vacas e dos jumentos. Eu sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram: não ocultaremos ao meu senhor, que o dinheiro é acabado e o meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante de teus olhos, tanto nós como nossa terra? Compra-nos compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um de seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Ou seja, Faraó já estava poderoso, quinquilionário, porque além de possuir a terra do Egito e toda a sua fartura, agora ele possuía toda a prata, todo o ouro, todo o gado de todos os lugares. Aí depois ele começou a possuir todas as terras de todos os lugares e, por fim, ele começa a adquirir as pessoas. E assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Até aí. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não se comprou, porquanto os sacerdotes
tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para vosso mantimento e dos que estão da vossa casa, e para que comam os vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça nos olhos do meu senhor e seremos servos de Faraó. José, pôs isto por estatuto até ao dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de ano de Jacó, anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José seu filho e lhe disse: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de benevolência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultará na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Ou seja, ele estava ali, ficou feliz, prosperou na terra do Egito, porque quando Deus está com o seu povo, eles prosperavam aonde eles estivessem. Eu já contei a história de Jacó, já contei a história de Esaú. Por mais que a terra esteja séquida, por mais que tudo pareça contrário, o povo de Deus, quando Deus estava com eles, plantava, colhia, prosperava, o gado se multiplicava e tudo que eles planejavam ia bem. Tudo lhe era bem sucedido. Só que o único pedido de Jacó foi: eu não quero ser enterrado aqui nessa terra. Eu quero que você me enterre lá com os meus pais, na minha terra, naquele lugar que eu já comprei, que já de antes de você existir, José, eu já tinha comprado aquele lugar por desígnio de Deus e que ali seria a sepultura da minha família. Não quis ser enterrado na terra que não era a terra que Deus tinha prometido para ele. Nós vemos aqui o favor de Deus, a proteção de Deus, o amor de Deus, a restauração. Agora nós vemos que a família dele conseguiu, né? Jacó ainda viveu 17 anos ali na terra do Egito e Deus o proveu, Deus o abençoou, Deus o fez cair na graça de Faraó também. Deus fez com que os filhos de Jacó ali tivessem trabalho, cuidando das coisas de Faraó pessoalmente, trabalhando com o próprio rei do Egito e encontrando ali a confiança e a graça aos olhos tanto do Faraó como de todo o povo que ali passava, peregrinava, ou com o próprio povo egípcio. Então, não importa onde você esteja, mas o mais importante é saber se é da vontade de Deus que você esteja ali. Não importa se você está no Nordeste, no Sudeste, em qualquer lugar desse país, ou em determinado trabalho, ou em determinado tipo de casa, e às vezes você não está feliz ali, não está feliz no trabalho, não está feliz na cidade que você mora. Você precisa consultar a Deus, assim como Jacó e os seus antepassados, se é da vontade de Deus que você permaneça ali. Porque se é da vontade de Deus, precisa buscar em Deus forças e permanecer lá, porque Deus tem um plano para a sua vida ali. Ali. José não era do Egito. José era um hebreu. Sempre foi um hebreu. Mas Deus achou graça e achou que era o tempo
de José ir para o Egito, ficar no Egito, e ali ele fez de José um grande homem. Não era a vontade de José também estar no Egito. José, quantas vezes não deve ter chorado de saudade de sua família? Quantas vezes não queria estar na sua terra? Uma terra que com certeza era linda, maravilhosa, fartura todos os dias. Estava junto com sua mãe. Quantas vezes não chorou de saudade de sua mãe? Né? Até mesmo dos irmãos que o maltrataram. Ele deve ter sentido falta e deve ter sentido saudade. Sabendo que se estivesse lá poderiam ter conversado, ter feito várias cenas na sua vida de como teria sido se ele estivesse ali, mesmo depois daquela briga. Enfim, Deus não queria que ele ficasse lá. Por mais que ele insistisse em permanecer lá, não era o lugar dele. Ele teve que ser tirado da sua família, colocado numa outra nação para a concretização do plano de Deus. Busque o plano de Deus para a sua vida. E lá você vai ser como José. Será tudo bem sucedido em suas mãos. Que esse Deus derrame sobre você este favor, hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus e até a próxima.